Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Judas Iscariotes depois que ele traiu Jesus? A Bíblia diz que ele se enforcou, mas há detalhes chocantes que poucos conhecem. E se eu te disser que a morte de Judas foi muito mais sombria e misteriosa do que você imagina, prepare-se, porque hoje você vai descobrir a verdade por trás de um dos maiores mistérios da história bíblica. O que levou um dos discípulos mais próximos de Jesus a cometer algo tão terrível. O que sua morte revela. Hoje você vai descobrir tudo isso e muito mais. Judas Iscariotes é um dos nomes mais infames da história. Ele é lembrado como o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Você vai descobrir como sua morte não foi apenas um simples suicídio, mas um evento cheio de simbolismo e lições profundas. A história de Judas Iscariotes é cercada de mistérios. Por que ele traiu Jesus? O que o levou a tomar uma decisão tão drástica? E mais importante, o que realmente aconteceu depois que ele entregou o Mestre? A Bíblia nos dá algumas pistas, mas os detalhes são tão intrigantes que muitos estudiosos passaram anos tentando decifrá-los. Vamos desvendar cada parte dessa história, desde a traição até o destino final de Judas. Porque Judas, que testemunhou milagres e ouviu os ensinamentos de Jesus, escolheu a traição. Será que ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa? Ou havia algo mais por trás de suas ações? Essas são perguntas que vamos responder hoje. Tudo começa com a escolha de Judas como um dos 12 discípulos. Ele era responsável pela bolsa, ou seja, cuidava do dinheiro do grupo. Mas a Bíblia sugere que ele tinha um problema com ganância. Em João 12:6, por exemplo, é dito que ele roubava dinheiro da bolsa. Esse detalhe é crucial, porque mostra que Judas já tinha uma fraqueza que o levaria à traição. Jesus e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa quando ele anunciou que um deles o trairia. Imagine a tensão naquela sala. Judas, sabendo que era ele, saiu para cumprir seu plano. Ele foi até os líderes religiosos e ofereceu entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse valor, na época, era o preço de um escravo. Ou seja, Judas vendeu Jesus pelo preço mais baixo possível. Depois da traição, a Bíblia diz que Judas se arrependeu. Em Mateus 27:3-5, ele tenta devolver as moedas, mas os líderes religiosos não as aceitam. Então, ele as joga no chão do templo e vai se enforcar. Mas aqui está o detalhe chocante. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 18, diz que Judas caiu de um lugar alto, seu corpo se abriu e suas entranhas se espalharam. Como conciliar essas duas versões? Estudiosos acreditam que Judas tentou se enforcar em um penhasco, mas a corda ou o galho se romperam, fazendo com que ele caísse e seu corpo se partisse ao meio. Esse detalhe não só é horrível, mas também simbólico. Na cultura judaica, a morte de Judas representava a maldição de alguém que traiu o Messias. E as 30 moedas de prata, elas foram usadas para comprar um campo conhecido como Campo do Sangue. Esse campo, segundo a tradição, era um lugar onde estrangeiros eram enterrados. Ou seja, Judas não só perdeu a vida, mas também seu lugar entre o povo de Deus. Mas por que Judas traiu Jesus? Alguns acreditam que ele estava frustrado porque esperava que Jesus liderasse uma revolução política, não espiritual. Outros dizem que ele foi influenciado por Satanás. Independentemente da razão, sua traição mudou o curso da história. Agora, vamos ao ponto mais importante. O que a morte de Judas nos ensina? Primeiro, ela mostra o peso da traição. Judas não só traiu Jesus, mas também a si mesmo. Ele tinha tudo para ser um grande discípulo, mas sua ganância e falta de fé o levaram ao pior fim possível. Segundo, a morte de Judas é um alerta sobre as consequências de nossas escolhas. Ele poderia ter se arrependido verdadeiramente e buscado o perdão de Jesus, mas, em vez disso, escolheu o caminho da desesperança. E por fim, sua história nos lembra que ninguém está imune ao pecado. Judas era um dos 12, estava ao lado de Jesus, mas ainda assim caiu. Mas há uma lição ainda mais profunda aqui. A história de Judas nos mostra que
o arrependimento verdadeiro pode mudar tudo. Enquanto Judas escolheu o desespero, Pedro, que também negou Jesus, escolheu o arrependimento e foi perdoado. A diferença entre os dois não foi o pecado, mas a forma como lidaram com ele. A história de Judas Iscariotes é trágica, mas também cheia de lições. Ele nos mostra que a traição não só machuca os outros, mas também destrói quem a comete. Sua morte, cheia de simbolismo, é um lembrete poderoso de que nossas escolhas têm consequências eternas. Se você gostou desse vídeo e quer descobrir mais histórias fascinantes da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários o que você achou da história de Judas e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama conhecer os mistérios da Bíblia. Até a próxima!